gente está com mais uma paciente que teve o seu diagnóstico e fez o seu tratamento, concluiu o seu tratamento aqui com a gente. E hoje ela veio partilhar desse momento, da experiência, de como é que foi a vivência dela relacionada ao câncer de mama. A Vivian. Oi, Vivian. Olá, Tudo bom, querida? tudo ótimo, tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito Obrigada. obrigada pelo, pela aceitação, né, do nosso convite, de estar aqui, de estar partilhando com a gente esse momento que foi tão marcante, né, para a sua vida. Então, muito obrigada em nome da Med Rádios. Obrigada a você, Carmen. Obrigada a Med Rádios pela essa oportunidade da gente estar conscientizando cada vez mais mulheres da importância, né, da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É um Então, prazer. que bom. Vamos lá, se apresenta para a gente, Vivian, fala um pouquinho de você. Meu nome é Vivian, tenho 36 anos, sou casada, tenho um pequenininho de 4 anos e em fevereiro do ano passado, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama e começou todo um tratamento que teve final em dezembro. E como é que você chegou a esse diagnóstico, Vivian? Você estava fazendo exame de rotina? Como é que foi? Eu tenho um histórico de hereditariedade muito forte, né? É histórico das minhas avós, das duas. Então, eu sempre fiz exame de rotina, de 6 em 6 meses. Sempre fiz também o autoexame. E 6 meses antes do meu diagnóstico, eu recebi o laudo de um cisto mamário, né? Só que como eu fazia o autoexame, eu percebi que esse cisto estava crescendo. E aí me chamou a atenção, foi quando eu remarquei um ultrassom, e aí a gente fez uma biópsia, não era um cisto, era um nódulo sólido. Foi feita a biópsia e aí foi tido o laudo de câncer. Uhum. Tá, o fato de você ter aí um histórico de hereditariedade já fazia com que você pensasse nessa possibilidade, né, de diagnóstico de câncer, ou de câncer, do câncer estar mais próximo do que comumente a gente vê nas pessoas que não têm histórico na família, né? Isso. Eu fazia o exame pelo histórico, mas nunca pensei que um dia eu fosse ter esse diagnóstico, mesmo diante de toda a hereditariedade e de estar fazendo regularmente os exames de 6 em 6 meses. Mas Uhum. parecia uma realidade distante. Isso. E assim, isso é uma coisa super comum, né? O câncer, ele parece ser algo que nunca vai acontecer, né, com a gente. A gente ouve falar, a gente sabe de pessoas, às vezes até próximas, que adoeceram, mas a gente nunca pensa na possibilidade de acontecer com a gente, né? E interessante que você mesmo tendo vivenciado isso, tendo essa carga aí, né, de herança genética hereditária, ainda assim não pensava na possibilidade de ser com você, né? E aí, como é que foi quando chegou o diagnóstico, quando veio a comprovação de que os nódulos eram malignos? Então, eu fiz uma primeira biópsia que deu negativa, ausência de células neoplásicas. E aí eu fiquei super aliviada, acho que eu estava mais nervosa para essa primeira biópsia. Quando chegou a segunda biópsia, que eu abri o resultado, eu li que era câncer, falei para o meu esposo que era câncer, só que assim, a ficha não caiu de imediato, né? Foi Uhum. aquele. Acho que o mundo parou e ficou ainda tentando entender aquele laudo, até que, de fato, vamos falar com a médica, vamos falar com os meus pais e ver o que vamos fazer, né, daqui para frente. Mas a sensação inicial o mundo parou e que você fica perdida naquele mundo parado, né? Não Uhum. sabe o que é que nas incertezas e o que vai acontecer. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Você lembra? A primeira coisa que passou na sua mente? A primeira coisa que a gente pensa é na finitude, né?
é algo que a gente recebe um diagnóstico e vai diretamente, pensa já na finitude, no pior que possa acontecer. Não, eu convivi com a minha avó materna, que teve câncer de mama, mas na época eu não relacionei a doença que ela estava tendo com o câncer de mama. Eu só entendi que ela tinha falecido pelo câncer de mama anos depois. Então, não ficou muito intrínseco para mim essa questão. Então, não conhecia ninguém que tinha tido câncer de mama, que tinha passado pelo processo. A gente só estuda, né, em faculdade e vê na televisão, mas nada que seja muito próximo. Então, você recebe o diagnóstico e pensa que é o fim, né? A gente não tem ideia do que está por vir ainda e do que realmente há muita vida ainda pela frente, né? Do que pode vir, né? Essa sua fala é uma fala bem comum. A gente tem falado muito isso aqui, né? O câncer, mesmo a gente vendo aí a evolução da oncologia, a evolução da farmacologia, o câncer, ele comumente é associado à finitude, né? As pessoas, grande parte das pessoas inicialmente fazem essa associação, até compreender, até passar, como você disse, procurar um médico, né? Receber as orientações, os esclarecimentos e começar, é um processo, na verdade, né? E começar a perceber que existe vida sim, que existe aí todo um segmento, né, de tratamento e não de finitude mesmo, né, de morte. E aí você foi, procurou um oncologista e começou o tratamento, como é que foi? Após o resultado, entrei em contato com a mastologista e você vai começar pela química, né? E aquilo é outro choque, é outro para novamente o mundo, que eu preciso entender o que vai acontecer. Mas a gente não espera essa palavra, você vai passar pela quimioterapia, né? Você vai começar pela quimio, você ainda está digerindo, eu acabei de receber um diagnóstico, e aí vai. E ela passou todos os exames que a gente precisa fazer inicialmente, né? Para poder entender o que está acontecendo com o nosso corpo. E eu saí do consultório já para medir rádios, já para fazer alguns exames de imagem, e aí deu início àquela bateria diária de exames, até chegar o momento correto de saber o exame, né, da histopatologia, para poder entender como é que vai ser o tratamento de fato. E aí, depois da mastologista, foi que eu procurei um oncologista, e aí ela me explicou tudo, aquelas informações, milhares de informações. Sou muito questionadora, então ela respondeu todas as minhas dúvidas, me acolheu super bem. E começamos o tratamento um mês depois do diagnóstico. Você começou o tratamento pela quimioterapia? Pela quimioterapia, exatamente. Foram 16 ciclos de quimioterapia, né? 4 vermelhas, que se chama, e as 12 brancas. Depois, eu passei pela mastectomia total, com colocação de expansor, e depois as 25 sessões de radioterapia. E aí, como é que foi esse processo para você, né? Como você disse, primeiro vem o diagnóstico, então é um impacto que precisa ser digerido, elaborado, mas é como se você estivesse sempre passando para novas fases, novas etapas, né? E aí vem a notícia da quimioterapia, a notícia da cirurgia, a notícia da rádio. Como é que foi para você vivenciar essas etapas? Olha, Carlos, quando conversando com a mastologista, ela olhou bem nos meus olhos e falou: Vivian, vamos ter fé. Só que eu estava muito desorientada, né? Eu não conseguia processar, mas essa frase dela ficou ainda ressonando nos meus pensamentos. E eu fui para a Medirats fazer os exames com esse pensamento e pensando, né? É fé. Será que eu tenho essa fé para poder enfrentar esse tratamento, né? Tão intenso, é longo, intenso, e
desconhecido também, né? E, de fato, a fé foi fundamental. Ainda hoje, ficam as palavras dela na minha cabeça. Assim. Foi fundamental para poder superar todo o processo e fazer desse momento o mais leve possível, né? Porque a gente está diante de um obstáculo, a gente está diante de uma situação que não é favorável, que não é confortável, mas a gente também escolhe a forma que quer passar pelas situações que não são favoráveis, né? Pelas situações mais difíceis. Então, eu tive um mês até começar a quimioterapia e eu rezei muito e conversei muito com Jesus. Eu pedi a ele para que fosse leve. Eu vou ter que passar, eu já entendi, né, que eu vou precisar passar. E pedia que fosse leve, que ele estivesse comigo, segurasse as minhas mãos. E no momento que eu não estivesse suportando, não sabendo o que era que ia acontecer, que ele me abraçasse forte. E assim foi durante todo o tratamento. E, de fato, no momento que eu estava passando, eu sentia que era leve, né? Eu sentia que estava tudo muito tranquilo, muito leve. E assim foi até o final. Que lindo, gente. Você já tinha essa espiritualidade? Você já exercitava isso? Ou foi algo que nasceu ou cresceu durante esse período? Eu sempre rezei, sempre acreditei muito em Deus, mas eu entendi que eu fazia muitas rezas prontas, né? Eu rezava 2, 3 orações, mas, de fato, toda a espiritualidade, toda a fé, ela realmente renasceu junto comigo, junto com esse tratamento. Não tem comparação. Eu entendi o que é uma oração, né? Que é muito mais do que uma reza pronta. Isso foi muito importante na minha vida. Foi um marco muito intenso. Né? Mas com certeza foi todo o processo do câncer que fez aflorar toda essa espiritualidade. E fortaleceu, né? A espiritualidade de você. E aqui eu ressalto que a gente não está falando de religiosidade, né? A gente está falando de espiritualidade mesmo. Durante o tratamento, a gente percebe que o paciente ele busca apoios, né? O apoio emocional, o apoio espiritual, o apoio social, o apoio familiar, né? São sustentações para que o paciente, como você disse, enfrente a situação de uma forma mais leve, né? E aí cada pessoa vai encontrar a forma que melhor lhe convém, né? Se você encontrou na religiosidade, na espiritualidade isso, que fantástico, né? Porque com certeza isso fez uma grande diferença para toda forma de enfrentamento desse processo, né? Sem dúvida alguma. Foi de fato algo que me sustentou, me levantou e foi muito importante. Tá. Qual foi o momento que você percebeu que foi mais difícil desse processo? Teve algum momento mais marcante? Sim, com certeza a quimioterapia foi o momento mais difícil. Esse um mês, até iniciar o tratamento, também foi muito difícil. Era diariamente ainda tentando assimilar todo esse processo, né? A quimioterapia, eu costumo falar que ela é mais difícil porque ela é longa, né? Foi de fevereiro a julho. Muitas mudanças para a nossa vida, para o nosso corpo, né? Então, a primeira mudança que a gente tem são os cabelos e, na teoria, eu estava muito bem preparada para perdê-los, mas a prática foi bem difícil, foi bem complicada e desafiante. Tem também que o seu corpo fica mais fragilizado, né? Você sente o cansaço maior, uma fadiga maior, então você não consegue. Pelo menos eu, quando eu saía pela manhã, eu não conseguia sair à tarde, eu tinha que dar uma descansada, né? Não dava mais para passar um dia fora de casa. E a quimioterapia, sem dúvida, foi o mais desafiador. Teve mais momentos, né? Desafiadores para você vivenciar. Mais momentos, com certeza.
Geralmente o paciente, quando recebe diagnóstico, ele busca se munir de informações, né? E é muito comum que a gente busque lá o Google, né? Para conhecer, para saber, para tentar se fortalecer. Talvez a ideia inicial seja essa, né? Eu vou saber pelo que é que eu vou passar. Essa foi uma realidade que você vivenciou, né? Buscar Sim, informações. E aí, como é sim, que foi uma foi isso? que eu vivenciei. Tiveram momentos bons e momentos bem ruins. Pesando na balança não valeu a pena. Mas, inicialmente, eu descobri o Instagram, né? Que é um mundo e a gente nem sabia que existia tantas informações e perfis de mulheres passando por situações semelhantes, com câncer de mama, outros tipos de câncer. Tudo eu ia para o Google para poder pesquisar. Até o momento que realmente a gente viu que não estava acrescentando, não estava sendo legal. A gente, durante todo o tratamento, a gente está num barco assim, de emoções. A gente precisa, ao máximo, deixá-las equilibradas, né? E Uhum. estava me desestabilizando, me desequilibrando muito. Então, a gente suspendeu, né, Carmen, essa busca à internet. E é porque eu era teimosa mesmo, porque a minha oncologista, doutora Andréa, sempre me respondia tudo que eu perguntava, todas as minhas dúvidas ela estava para esclarecer e super de boa, super. Mas você fica querendo mais Uhum. informações e pesquisando e encontrando. Isso. E é Mas não é legal. natural que o paciente faça isso, né? Que ele busque, que ele queira saber um pouco mais. E é importante que você fale isso, né? Tem muita informação boa, né? Tem muita informação que nos norteia, mas também vem muita informação que desestabiliza, né? Então, a melhor forma da gente manter a orientações, né? Da gente ter acesso a orientações é conversando mesmo com a equipe, né? Até porque cada pessoa é um mundo, cada diagnóstico é uma história particular, né? Então, às vezes a gente vê aí vocês nos grupos, né, que vocês compartilham as histórias, são pessoas que têm o mesmo diagnóstico, né, o mesmo tipo de câncer, às vezes passou até pela mesma sequência, mesmo protocolo de tratamento, mas a maneira como cada organismo reage, como cada cabecinha reage, né, a tudo que está sendo vivenciado é uma coisa muito individual, né? Então, que bom que você conseguiu colocar esse ponto, né, fazer essa divisão, ó, não está me fazendo mais bem, né? E aí vamos parar para que eu consiga seguir buscando e mantendo esse equilíbrio, né, essa estabilidade. Essa pausa foi fundamental para poder manter o equilíbrio e o tratamento não é linear, né? Ele tem umas curvinhas, então no momento dessas curvas pode ser que dê uma piorada, né, emocionalmente e a gente precisa se reestruturar, se reequilibrar. E para mim foi importante. No início foi importante também conhecer outras pessoas na minha faixa etária de idade que estava passando por isso e que estava bem. Então isso me fazia bem saber que elas estavam bem, né? Então eu encontrei um perfil na internet que ela foi maravilhosa e ela fazia quimioterapia e corria, né? Então eu falava, poxa, então a coisa não é tão ruim assim que não pode ser que eu não possa vivenciá-la, né? Uhum. Então também teve essa parte boa que me deu uma força, assim. Mas aí quando a gente vê que começa a estar fazendo mais mal do que bem, a gente precisa parar um pouquinho e seguir. A gente volta à questão da seletividade, né, Vivian? Tudo vai chegar, né? Mesmo que você não busque, as informações elas chegam, né? A gente acaba atraindo mesmo as situações. Então, assim, vai chegar muita informação, vai chegar muita notícia, você vai ter acesso a coisas positivas e coisa negativa. Há pessoas que tiveram sucesso e há pessoas que interromperam esse processo antes do esperado, né? Eu nem falo de insucesso, mas de não concluir o Também. tratamento, né? E a gente precisa ser seletivo, né? Quais as informações que são importantes para mim nesse contexto, que são importantes para mim nesse momento, e quais as que não vão agregar para mim nada,
né? Para que a gente consiga. Eu sempre falo da gente não ser esponja, né? De estar assimilando tudo, de estar trazendo tudo para a nossa realidade. E a gente precisa mesmo ser seletivo para ver o que é que vai contribuir para a minha história, para a minha vivência, né? Para o meu tratamento. Tá, você me falou no começo que é casada, que tem um bebê aí de 4 aninhos, né? Como é que eles lidaram com isso? Como é que foi vivenciar esse processo aí junto ao seu filho, junto ao seu esposo, junto aos seus pais, junto à família? O laço familiar, ele é, assim, fundamental. Ele é, pelo menos para mim, né? Foi fundamental, foi essencial tê-los por perto. Então, eu fiquei o tempo inteiro com os meus pais, na casa dos meus pais, sendo cuidada, né? Eu entendi que era um período que eu precisava ser cuidada, de fato. E a minha mãe foi um pilar incrível, né? Assim, ela cozinhava para mim, ela cozinhava com amor. Então, quando eu não conseguia comer porque eu estava muito enjoada, então ela inventava, não sei de onde, aquelas comidas incríveis para poder. Ela se doava, né? Ela colocava amor na comida, então fazia toda a diferença. Em cada coisinha era planejada, era pensado, era com aquele carinho imenso, né? Para que tudo corresse bem. Meu pai é aquela força incrível, maravilhosa que ele tem, que fazia toda a diferença quando ele chegava em casa, sabe? Aquele abraço, aquele aconchego. O Felipe é aquele ser de luz maravilhoso que teve comigo em todos os momentos. A gente, quando ia fazer quimioterapia, a gente batia assim na mão e tá junto. E o pequeno foi por ele e para ele, né? Tudo. O que mais fiquei preocupada na época foi com os cabelos, a mudança do cabelo. Então, quando eu raspei, a gente conversou bastante sobre isso. O que é que ele iria sentir, né? O que é que ele iria... naquela cabecinha dele, o que é que ele ia pensar? Entendia ainda, por mais que a gente explicasse daquela forma leve o que estava se passando. Mas foi super tranquilo. A gente pensa mais do que eles, né? A criança leva tudo de forma muito leve, muito natural, muito tranquila. Então, para ele não fazia diferença no momento que eu estava careca, não fazia diferença no momento que eu colocava a peruca, né? Ele não parecia a mesma pessoa, ele não via diferença alguma. Foi algo muito natural, foi algo muito gostoso de se sentir. E recentemente, a gente lendo o Evangelho infantil, Cebolinha estava com uma peruca. Mas por que o Cebolinha está com uma peruca? Porque ele está se achando mais bonito. Você não lembra? A mamãe não usava uma peruca? E ele não lembrava da peruca, né? E faz 1 ano, eu acho, que não estou usando mais. Quase. E a gente vê como o mundo da criança ela é leve, né? Ele tem distinções. Foi depois do primeiro passo, foi tranquilo a gente levar. Vem muitas nossas fantasias, né, Vivian? A gente que pensa, a gente que interpreta, né? A gente que cria a situação de como é que vai ser, vai estranhar, vai achar diferente, né? Não vai querer estar perto. Então, tem muito mais do mundo adulto do que do mundo infantil, do universo infantil embutido aí nesses pensamentos, né? Exatamente. E ele levou da forma muito tranquila. Quando estava sem a peruca, ou quando colocava a peruca, nos momentos que eu precisava estar deitada, descansando, e aí os meus pais ficavam com ele, né? O Felipe, a gente conseguiu uma dinâmica, né, que favorecesse todo esse processo, com a ajuda também dos amigos, que a gente considera família, né? Uhum. Foi tranquilo, conseguimos passar bem. Você trouxe mais aí 2 pontos que são bem significativos, né? Quando você se referiu ao seu filho, que você disse foi por ele e para ele, né? É importante esse objetivo, né? A gente percebe que durante o tratamento, quando o paciente ele tem um objetivo a ser alcançado, né? Eu quero ficar bem
Eu tenho uma meta, por que que eu quero? Eu quero viver mais, eu quero experienciar momentos com o filho, com o marido, comigo mesma, né? Eu quero, nas minhas mentalizações, eu só pensava nele já grande, casando, depois eu já imaginava ele trazendo uma filhinha, e era essas minhas mentalizações. Então, Tudo assim, em torno dele. são metas que você quer alcançar e isso fortalece para que você siga, né? Como você falou, o tratamento ele é cheio de curvas, né? Então, claro que teve, imagino eu, momentos de muita fragilidade, né? Momentos em que a insegurança bate, né? O receio, o medo, ou até mesmo a frustração diante de algo que possa ter saído do controle, né? Durante esse percurso, mas são momentos, né? Se você tem um objetivo, se você mentalizou algo que você quer alcançar, você se impulsiona, né, para chegar àquela meta, né? São as âncoras que a gente precisa na nossa vida para nos manter estáveis, né? E aí vem a segunda coisa, que é esse apoio que você trouxe, né, da família, a importância das pessoas, né, o apoio familiar, a compreensão da família durante o processo, né? Essa questão alimentar é uma questão que a gente escuta muito, né? O paciente ele não sente tanto gosto, não sente apetite, não se sente com disposição para comer, a forma como a família lida com isso, né? Esse amor que você traz aí na elaboração do alimento pela sua mãe, que fazem mesmo a diferença, né? Que ajudam a enfrentar mais um momento difícil do tratamento. É, Junto, exatamente. junto com o esposo e amigos, né? Que também estão ali o tempo todo fortalecendo, né? Sempre, sempre. E a gente percebe que passa, né? Que os momentos ruins, eles não são para sempre. Estava conversando com uma paciente recente da Mary Hades e estava explicando para ela, vou sentir isso o tempo inteiro. Eu fiz, não, vão ser 3, 4 dias, você vai ficar desse jeito, provavelmente. E depois você vai ficar ótima, você vai ficar super bem e vai fazer tudo, ou quase tudo, e vai seguir, né? Então, são momentos que você precisa respeitar o seu corpo, entender, descansar e que passa. Isso. De fato. E aí o seu momento passou, né? Você terminou o tratamento, já está aí com o cabelo enorme, né? Passou, finalizou dia 12 de dezembro, vai fazer um ano. É um grande renascimento, sem dúvida, em todos os aspectos, né? E o cabelo, ele vem como um símbolo desse renascimento, né? A gente vê isso, a gente vibra cada fiozinho que vai nascendo. Inclusive, tem até os cabelinhos brancos, eu nem tenho coragem de arrancá-los de jeito nenhum. Minhas amigas até ficam brincando comigo. Mas é muito bom ver totalmente diferente, né? Ele tá totalmente cacheado, tem um cabelo bem liso. Mas é muito bom ver todo esse processo renascendo, reflorescendo. E é emocionante. E aí a gente vê o quanto que faz a diferença esse reconhecimento do corpo, né? Você fazia acompanhamento de rotina, mas você conseguiu perceber que tinha lá um crescimento diferenciado, né? No cisto, no que você achava que era um cisto, né? E o quanto que isso fez a diferença para esse buscar, né? Fazer um novo exame, vamos ver o que está acontecendo, por que está crescendo. E no Outubro Rosa a gente enfatiza muito. É lógico que essa atenção não deve ser só no outubro, em outubro, mas no outubro a gente enfatiza muito isso, a gente vê que as mídias voltam a atenção, né, para essa questão do quanto que é importante a gente ter a atenção voltada para a nossa saúde, para o nosso corpo, né? Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está falando de prevenção, não é prevenção do câncer, mas é prevenção no sentido de você ter possibilidades de tratamento, né? Quando você negligencia, quando você não dá atenção, a gente fala muito de tempo, né? Não tenho tempo para ir para o médico, não tenho tempo para fazer exame.
E aí a gente deixa que as coisas elas evoluam, elas tomem uma dimensão que talvez lá na frente a gente não consiga mais modificar, né? Então fez toda a diferença essa percepção que você teve do movimento do seu corpo e da busca que você foi de fazer o exame, de refazer o exame, né? Para conseguir compreender o que era que estava acontecendo. Vivi, o que é que você tem para dizer, assim, de aprendizado? O que é que essa experiência trouxe de aprendizado para a tua vida? De aprendizado para minha vida muito clara é a questão da fé. A gente precisa ter a fé em tudo, o que a gente faz, o que a gente se propõe a fazer. E é um norte para a gente, é uma força que vem para encarar todas as situações, as boas e as mais difíceis, né? Aprendizado, sem dúvida alguma, com relação a isso e com relação a levar a vida mais leve. A gente precisa passar pela vida, viver de forma intensa, mesmo ela, mas de forma mais leve, né? Acolher os problemas, acolher as situações de dificuldade e saber passar por elas. Com certeza foi um aprendizado incrível. Lindo. O que é que você tem para dizer? Qual é o recado que você deixa aqui para as meninas, para os homens? A gente enfatiza que o câncer de mama ele não acomete só as mulheres. Para quem estiver nos assistindo, qual é a mensagem que você deixa? Isso. Para as mulheres, eu sempre falei, né? Vamos fazer os exames de rotina, de ser, não sei, anual ou de 6 meses. Quem vai falar é a mastologista, a ginecologista. Mas os exames de rotina, eles têm que ser feitos, né? Não podemos negligenciar esses exames, porque como você falou, a gente precisa, se for encontrar, né, se for ter algum diagnóstico, que ele seja de fato um diagnóstico precoce, né? A porcentagem de cura é muito alta para um diagnóstico precoce. Sem contar que um diagnóstico precoce, os tratamentos mudam também. Então, o que poderia ser mais pesado, ele se torna mais leve, né? Você pode, varia muito de pessoa para pessoa, mas de repente você pode fazer só uma cirurgia, né? Você pode evitar uma radioterapia. Então, os exames periódicos, eles são fundamentais, eles são essenciais, né? E mudança de hábitos, né? Que seria para todo mundo, realmente. A atividade física, a alimentação, então evitar mais os embutidos, os enlatados, aquelas coisas que a gente já vem ouvindo no dia a dia, como forma de prevenção, realmente, né? E os exames que são fundamentais, sempre devem ser feitos periodicamente, prioritário. E para os homens se conhecerem, né? Porque eles não fazem o exame periódicos, a não ser aqueles que já sabem de alguma mutação genética, e aí fazem o acompanhamento, mas os homens se conhecerem também, né? Saberem dessa possibilidade, que a gente vê que também não é tão incomum assim, quando você entra nesse mundo, a gente vê o quanto que está comum o câncer de mama nos homens. Então, se conhecerem, né? Ficarem atentos aos sinais do corpo para poder, se for diagnosticado, ser diagnosticado precocemente e conseguir um tratamento mais leve, mais tranquilo. Se permitirem, na verdade, né, Vivian? A gente vê que, por mais resistência que as mulheres tenham, as mulheres buscam mais o acompanhamento médico, né? Principalmente relacionado a essa questão de alteração na mama. Os homens, eles têm mais resistência, né, com isso. Ou pela cultura, ou por alguns ainda acharem que só as mulheres desenvolvem esse tipo de alteração. Então, é importante a gente trazer a informação, né? Tirar o estigma de que o homem não adoece, de que isso não é coisa de homem, e permitir que eles comecem a adentrar nesse mundo de cuidado também, né? Então, eles se permitirem mesmo ao cuidado. Meu amor, eu agradeço, né? Estou muito, muito grata pela sua experiência, pela sua história de vida. Estou muito feliz pelo momento que você está hoje, né? De ter concluído seu tratamento, de ter retomado aí a sua vida de uma forma muito satisfatória, né?
e com um resultado muito positivo. E eu não falo de resultado positivo com relação ao adoecimento, ao tratamento. Eu falo de emocional mesmo, né? De espiritual mesmo. Eu tenho falado ultimamente muito que a grande importância não é a cura só do corpo, né? É a cura da alma também. A nossa mente precisa estar bem, a nossa mente precisa estar saudável. E eu vejo muito isso em você, né? Então, muito obrigada por dividir com a gente a sua história de vida. Obrigada, Carmen, a você. Obrigada por todo o apoio durante todo o tratamento, né? Foi uma luta diária, né? De emoções, que cada dia é uma emoção diferente. E a gente equilibrar e ter uma mente boa faz toda a diferença, né? Eu acho que aliada à espiritualidade, a emocionalmente equilibrada, foi fundamental para todo o processo, né? Em cada etapa. Obrigada por tudo. E assim, a gente não é um ser fragmentado, né? A gente é uma soma. Então, o espiritual, o emocional, o social, né? O clínico, a gente realmente se soma. Então, precisa ter esse tratamento mesmo voltado para todas as esferas para que a gente consiga seguir de uma forma positiva, satisfatória, estabilizada. Beijo grande, fica com Beijo. Deus. Até a Tudo de próxima. bom. Tchau. Tchau, tchau.